Possa estar sempre aqui na nossa casa, caminho da luz, em vossos corações, em vossos lares, e com a nossa força também por toda a humanidade. Nós que já entendemos que o nosso Mestre é a nossa luz imperecível, que a sua luz brilhou há 2024 anos, brilha e brilhará sempre para nós. Nós aqui nos dedicamos esta manhã exatamente aos seus ensinamentos e sabemos que ele, ao longo do tempo, nunca nos deixou desamparados. Eu sei que muitos de vocês vão achar engraçado esse tema, o ABC de Jesus, até parece uma coisa infantil. O ABC é uma coisa que a gente aprende no primário, na verdade, né, que é o ABC. Mas Jesus, ele falou, né, assim, viu um zum, uma vez caminhando com os discípulos e eles queriam saber quem era o maior, e ele pegou uma criancinha e exemplificou: se vocês querem ser o maior, estão no reino de Deus, você não entrará no reino de Deus se não fazer como uma criancinha. Então, dá para a gente colocar na nossa mente que o reino que ele nos trouxe, que sempre exemplificou, é um reino alegre e feliz. Nada de tristezas, nada de mágoas. É um reino feliz, se nós formos levar em conta essa fala de Jesus. Mas houve uma preocupação dele, logo quando João o Batista, aquele que batizava, o precursor que veio antes de Jesus, como estava nas Escrituras Sagradas, assim que ele soube que o Batista foi encarcerado, ele sai da região onde ele estava habitando, ou seja, Nazaré, e vai para a cidade de Cafarnaum, à beira-mar. E é lá que ele inicia o apostolado, começa a recrutar os seguidores que depois iam ficar, logicamente, disseminando a sua mensagem. Por isso, os 4 primeiros discípulos dele foram realmente pescadores. Nós sabemos pelo Evangelho de Mateus, logo no capítulo 4, que os 2 primeiros, André e Simão, ou Simão Pedro e André, eram pescadores. O próprio João e Tiago, que eram irmãos também eram pescadores. E logo que ele chama os 2, André e Simão Pedro, ele fala: vinde após mim. Então aí já dá para a gente ter uma noção de qual seria a tarefa de todos os seus discípulos. E obviamente aqui nós, como na condição de aprendizes, temos que observar esta fala dele: vinde após. Só nessa frase já traz uma confiança para a gente, porque ele está querendo nos dizer que nós vamos vir após ele. Ele estará sempre na frente de nós. Ele vai estar nos apoiando. E ele, em muitas falas, ele sempre falou que veio fazer a vontade do nosso Pai aqui na Terra, do que tinha ouvido falar junto com ele. Ou seja, pela sua evolução, ele aprendeu e agora ele veio trazer a mensagem do Evangelho de Deus para todos nós, através do reino de Deus. E logo nesse vinde após, a preocupação dele é realmente disseminar essa mensagem do reino de Deus. Tanto é assim que logo, depois de formado o apostolado, a preocupação dele foi, conta-nos Lucas, no capítulo 9 do seu Evangelho, que ele envia os seus discípulos para
iniciar, para propagar o reino de Deus. Olha só a importância disso. Então é esse reino de Deus que ele veio construir na terra. Então a gente passa a ter uma reflexão de que esse reino de Deus não tem muito a ver com a nossa materialidade. É um reino de Deus que ele quer nos mostrar da forma como ele é na realidade, na verdade. Ele mesmo diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. E pensando nessa sequência do reino de Deus, ele envia os seus discípulos. Quando eles retornam, houve curas realmente, como está dizendo aqui no capítulo 9 de Lucas, mas isso é secundário, porque a preocupação dele realmente é o reino de Deus. E está lá esse reino de Deus. Tudo que vem após é secundário. E ele diz isso no Sermão da Montanha, que é exatamente no capítulo 5, logo a seguir que Mateus narra. Então veja bem, 4, ele começa a formar o discipulado. Já no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele vai fazer o grande Sermão da Montanha, aonde ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres em espíritos, ou humildes, porque deles é o reino de Deus. Olha aí, novamente, a preocupação do nosso mestre com esse reino de Deus. Então, a gente vê aí essa tamanha preocupação de Jesus em ter, vamos dizer assim, não é pressa, mas ter aquela vontade de espalhar. Porque vamos parar aqui para pensar, hoje nós estamos aqui numa civilização, mas naquela época eles eram bárbaros, eles eram cruéis, terríveis. Foi nesse ambiente que Jesus chegou. E isso hoje nós não damos conta, porque nós estamos sentadinhos aqui, muito bem, cafezinho, todo mundo conversando mais educadamente, mas naquela época eles eram super bárbaros. Então, essa preocupação de Jesus quanto ao reino de Deus tem um significado muito importante para nós que somos os seus seguidores. Então, como é que isso vai se realizar? Voltando aqui no capítulo 9 de Lucas, ele vai enviar os seus discípulos, eles voltam. Jesus quer ter um particular com eles, mas o povo já tinha visto os feitos que os discípulos tinham feito quando ele enviou. Então a turma não permitiu que eles tivessem esse particular, mas junto com os seus discípulos, é onde ocorre a primeira multiplicação dos 5 pãezinhos e dos 2 peixinhos. Jesus volta novamente, então se retira para orar sozinho, seus discípulos vão ao seu encontro, e aí há uma revelação, a revelação de Pedro, que aí ele vai perguntar para Pedro, para os seus discípulos, perdão, o que andam falando de mim, aquela coisa toda, o que uns falam, uns dizem que tu és um profeta, o próprio um dos profetas ressuscitados, ou que tu és João, ou o profeta Elias. E aí Pedro se destaca e fala: não, tu és o Cristo de Deus. Aí ele fala: não revela isso para ninguém por enquanto. E logo a seguir, no mesmo capítulo de Lucas, ele vai fazer a primeira predição de que o Filho do Homem ia ser entregue aos homens, aos sacerdotes, aquela turma toda daquela época. E aí diz assim para eles, perdão, tem que clicar do lado. Ah, tá desligado? Do lado. Ah, tá, perdão. Aí ele vai dizer para os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Bom, aqui não é no sentido literal da coisa de pegar a cruz e sair se arrastando, nada disso, nós estamos cientes disso. Mas o que ele quer dizer para nós? Novamente ele vai dizer, como está ali, como ele falou para os discípulos, os primeiros discípulos da primeira hora: vir após mim. Novamente ele está fortalecendo isso.
novamente, só essa frase já nos traz uma confiança, porque Ele vai estar sempre à nossa frente. Ele, segundo o nosso evangelista João, logo no seu capítulo 1 do seu evangelho, vai dizer: e o Verbo se fez carne, se fez luz, Ele estava junto de Deus, apontando já justamente para a figura de Jesus. Nada assim de espetacular, de divindade, de nada disso, mas apontando Ele ali como um homem normal, como todos nós, que nós sabemos que Ele se encarnou, para demonstrar justamente isso, que todos nós temos as mesmas condições de fazer aquilo que Ele fez e muito mais. Foi isso que Ele mesmo falou numa sequência do Evangelho. Mas nós vemos que nós temos que negar a nós mesmos, porque muitas vezes nós sabemos pela doutrina que nós temos dois inimigozinhos terríveis, perseguidores, que nos prejudicam, porque nós estamos na condição, hoje, somos uma alma, hoje, mas sabemos que somos espíritos e que fomos criados para a eternidade. Foi o presente que o nosso Pai nos deu. A vida eterna já não cessa mais depois de criada. Isso é o que nós temos, que preservamos na nossa doutrina. E seguindo esse pensamento, nós temos esses dois irmãozinhos que são os nossos maiores inimigos, que é o egoísmo e o orgulho, que dificultam os nossos passos para essa nossa jornada eterna, para a nossa conquista. Então, nessa preocupação de Jesus em formar o reino de Deus, nós vemos que a preocupação dele realmente é com a nossa iluminação espiritual. Porque se vamos parar para pensar um pouquinho, se a nossa vida é eterna, ele está querendo nos mostrar que não é só essa simples passagem, como nós sabemos, porque nossos irmãos superiores falam que a nossa estadia aqui na Terra é meteórica. Ou seja, muito rápida. Porque se a gente vê passar um meteoro à noite, quem sabe é questão de segundos. Então, é muito rápida. Então, esse preparo, essa preocupação de Jesus é com a nossa iluminação interior. Esse é o compromisso dele de trazer, de abrir esses tesouros do que ele viu junto do nosso Pai, para que nós tenhamos esse conhecimento. E, por conseguinte, é óbvio que nós vamos ter que dividir esse conhecimento com outros que não conhecem, e assim vai, diferentemente, porque há que nós temos que entender que se nós estamos dentro da doutrina e temos esses dois inimigozinhos, outros também têm. E muitos se despertam, e já vimos na mensagem inicial, desperta, ó tu que dormes. Paulo, um grande propagador do cristianismo primitivo, já está dando aí uma dica para nós: desperta, ó tu que dormes. Isso é muito bom para a gente despertar a nossa mente aqui na casa, porque nós recebemos muito conhecimento aqui dentro da casa. Então isso nos faz engrandecer o nosso espírito para as nossas tarefas diárias, é o que nos faz fortes para que a gente possa seguir adiante. Nós vamos ver isso através do decorrer. E como que nós vamos fazer isso? Pegar essa cruz e seguir ele? Ele está nos propondo sempre uma proposta de trabalho, certo? Porque isso vai dar trabalho. Porque nós temos a ideia da reencarnação, já vimos que nós não fomos criados nesta encarnação, nós já viemos de encarnações, muito obrigado, pregressas, pretéritas ou passadas, como queiram entender, e que isso vai nos custar, porque nós já trazemos isso enraizado em nós. Então isso torna-se mais difícil ainda para nós. Além desses dois irmãozinhos nos prejudicarem, já está um pouco enraizado em nós. Quer queira uns, quer queira outros não. Alguns podem estar aí na plateia falando: não, eu não sou nada disso que ele está falando aí. Eu não tenho orgulho, eu não tenho vaidade, eu sou quase anjo. Tudo bem,
pode até ser verdade isso. Nós aqui não estamos julgando ninguém, porque o nosso mestre pede para nós não julgarmos ninguém, tá certo? Bom, seguindo nessa linha de trabalho, nós temos obrigatoriamente a seguir o que pede a nossa doutrina. E aí vai dizer o seguinte: a necessidade do trabalho é a lei da natureza. O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. 674 do Livro dos Espíritos. Bom, o que ocorre aqui? Nós sabemos por Allan Kardec que as leis morais, ele intitula logo no terceiro livro, ele faz um estudo, e aí tem a lei divina e a lei natural. Ou seja, é a mesmíssima coisa. E o que ocorre nessa questão? Aqui ele está falando, o trabalho é uma lei da natureza. Está muito perfeito. Mas aqui está dizendo o seguinte: a civilização obriga... Peraí. Aí tem alguma coisa esquisita, vocês não acham? Nós fomos criados simples. É assim que eles nos apontam na questão 115. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas nós temos uma missão. E nos foi dado uma palavrinha chamada livre-arbítrio. Peraí, agora estamos dizendo que a civilização me obriga, então onde está o meu livre-arbítrio? É o que eu faço essa pergunta. E então é exatamente nesse ponto que eles estão nos chamando a atenção. Olha, é uma lei natural, porque todos nós precisamos trabalhar. Está no Gênesis, logo no início, capítulo 3, vai falar: do suor do teu rosto, tu vai escolher o que trabalhar. Tu vais comer do suor do teu rosto, ou seja, você vai precisar trabalhar aqui. Ninguém vai ficar impune, ninguém vai ficar isento do trabalho. Todo mundo tem que fazer, de um jeito ou de outro nós vamos ter que fazer, tá certo? Agora eles vão chamar a atenção da gente para uma outra coisinha. Porque por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Bom, então nós já vimos que eles já chamaram nossa atenção que a civilização obriga, é verdade, porque nós queremos ter um pouquinho mais de conforto, queremos sair daquele fusquinha bala lá que está bem baleado, já queremos um carrinho mais legalzinho, uma cor bonitinha, cada ano sai um carrinho novo de cor diferente, mais linda do que a outra. Então a gente cresce. Então a civilização, ela ajuda, sem dúvida nenhuma. A civilização ajuda a gente sair daquela barbárie. Quando Jesus chegou aqui, que era aquela barbárie, eles eram bem bárbaros. Então a civilização ajuda, mas por um outro lado obriga também. Ou seja, essa obrigação escraviza o espírito, porque ele passa a dedicar-se a outras obras, ao invés de dedicar a obra do Espírito, do reino de Deus que Jesus veio nos trazer. Então fica um pouco desequilibrado, veja bem, na obrigação de construir mais coisas materiais que são passageiras. Nossa estadia aqui não vai durar muito, por mais que uma pessoa viva aí, agora apareceu uma senhora lá no Japão de 110, né? Parece que foi a minha esposa que me falou. 127. 127, olha só. Então, mesmo assim, é muito rápido, não dá para a gente perder muito tempo quanto à nossa iluminação. Então, foi isso que Jesus nos trouxe logo no começo. Por que o trabalho é imposto ao homem? Aí diz o seguinte: é uma consequência de sua natureza corpórea, é uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual
Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança, o seu bem-estar, ao seu trabalho, a sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para compreender, mas há sempre trabalho. Então aqui tem várias coisas interessantes. A nossa natureza é corpórea, é uma expiação ao mesmo tempo, porque nós não temos como se livrar dela, nós vamos ter que fazer mesmo, já falamos isso. Mas tem aqui uma outra informação: precisa se desenvolver a inteligência. E nós já sabemos também, pelos benfeitores, que dizem o progresso intelectual precede ao progresso moral. Nós vamos ver isso na lei de progresso mais adiante. E o que isso quer nos dizer? Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Veja bem, na época de Jesus não tinha asfalto, não tinha carro a gasolina, não tinha nada disso. Foi do progresso feito pelo homem, pelo esforço do homem, do desenvolvimento da inteligência do homem, que hoje nós temos a chegar agora ao computador, ao celular, que nós conseguimos falar a distâncias imediatamente, não é isso? Então, houve o progresso do homem através da sua própria inteligência. Então, o trabalho, ele ajuda isso para que a gente possa chegar a desenvolver a nossa inteligência. Mas nós temos que, como espíritos, vamos ter que voltar aqui um pouquinho para trás. Vamos ter que voltar um pouquinho para trás, porque o espírito trabalha. Nós somos espíritos imortais. Então isso para a gente tem um valor extra. Então é disso que nós estamos falando aqui. E para auxiliar essa nossa evolução, nós vamos trazer aqui essa fala da mentora Joana de Ângeli. Toda a mensagem neotestamentária é baseada na autenticidade do ser em busca da sua identificação com Deus, representado no amor, no bem e na caridade. Então aqui ela usa a palavra neotestamentária, que é uma palavra diferente para a gente, mas é Novo Testamento. Como ela usou mensagem, então ela está usando neotestamentário. Não ia combinar ela usar mensagem Novo Testamento. Então é por isso que está usando essa palavra, é um pouquinho diferente do nosso vocabulário. Agora há de se pensar o que é essa nossa identificação com Deus. Essa identificação com Deus é a nossa conexão com Ele. Na vez passada nós falamos da nossa relação com Deus. Então, nós estamos falando aqui da identificação com Deus, a nossa conexão com Deus. E ela então vai dar essa dica para a gente. Toda essa mensagem trazida por Jesus está vazada, está fundamentada no amor, no bem e na caridade. E nós também sabemos, já aprendemos pelo nosso Evangelho, pelos exemplos de Jesus, que o amor é aquele sentimento no seu mais alto grau elevado. É um sentimento que eles chamam sentimento de excelência. Porque nós sabemos que quando nós somos criados, nós ainda somos primitivos, e aí temos instintos, daí dos instintos nós progredimos para as sensações, das sensações nós progredimos para os sentimentos, que é esse na forma do amor, que foi justamente muito bem exemplificado pelo nosso mestre em todas as suas passagens, o amor. Mas ele vai seguir o seu caminho praticando sempre o bem. E Joana, como nós estamos pegando aqui essa mensagem dela, ela diz que o bem é a ciência de bem fazer, a arte da ação do bem. Então, pegar a sua cruz, a nossa cruz, e seguir, ele está nos convidando para a ação. Nós temos que sair do nosso sofazinho que está lá em casa, ou da redinha embaixo do coqueirinho, como queiram, ou
qualquer outro lugar mais aconchegante e sair para esse encontro. Para esse encontro com Jesus, com esse chamado dele, para atender esse chamado. Mas como exatamente nós vamos fazer isso? É através dessa prática do bem, nós vamos colocar a caridade em ação. Porque aí aponta que a caridade é uma das virtudes que a gente consegue colocar o amor em ação. Então elas somam juntamente com a vontade de querer fazer o bem e juntamente com o amor nós vamos conseguir fazer finalmente a caridade que tanto desejamos. A nossa irmã Rosária nos dá uma dica que há a caridade moral e há a caridade material. E ela está dando essa dica para a gente para nos auxiliar. Como nós falamos, são espíritos que já viveram, já tiveram essa vivência, por isso eles estarem em meio a nós, nos auxiliando, porque eles tiveram essa própria vivência. E ela diz que a caridade material não é tão difícil de ser feita, porque você pode abrir o seu bolso e doar uma quantia, é muito simples, mas a caridade, a moral é a mais difícil de ser praticada. Por quê? Porque a moral parte diretamente do coração. A moral exige que nós perdoemos os nossos semelhantes, não é isso? Que nós tenhamos indulgência para com os erros do próximo. E era assim que os nossos irmãos nos ensinaram, que eles fazem essa pergunta no nosso livro, como Jesus entendia, como ele entendia a caridade. Então era o bem para com todos, indulgência para as faltas alheias e o perdão das ofensas. Então é o famoso BIP, que nós chamamos, simplifica todas essas três, vamos dizer assim, virtudes. E para fortalecer, nós pegamos essa mensagem do Espírito de Verdade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que é o Cristo Consolador, é o número 8. E diz o seguinte: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por ela. Então, o Sermão da Montanha, como já falamos, Jesus começa dizendo que sem humildade não vai dar para entrar no reino de Deus. Ele diz: bem-aventurados os pobres em espíritos, ou humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, nós vejamos aqui, olha, é o primeiro passo que nós devemos ter para conosco. A humildade, ela é uma virtude que se abraça com a caridade. Essas duas irmãs fazem com que seja uma irmã de outra. São elas duas irmãs que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Veja bem, o egoísta ele não consegue sair de si mesmo e ser humilde e conseguir fazer uma caridade ao seu próximo de imediato, porque ele não vai estender a sua mão a um pobre que está jogado, vamos dizer assim, na rua. Eu dar a mão para esse mundo que é o pensamento do orgulhoso, do egoísta, ele não vai conseguir fazer. Bom, então esse aqui é o primeiro passo que Jesus está o Espírito de Verdade está nos mostrando através do próprio Sermão da Montanha de Jesus. A humildade faz com que a gente olhe todos numa horizontal. Nós vamos ver todos, independente de cor, de raça, de nacionalidade, de sexo, certo? Nós vamos ver todos no mesmo nível. Nivela. Essa humildade faz com que o nosso coração sinta todos como irmãos, porque todos nós fomos criados iguais e filhos de Deus. Então, se nós não colocarmos isso na nossa mente, a humildade não vai chegar no nosso coração. Vai ficar o quê? No conhecimento. Conheço a humildade, parabéns pela humildade, mas
entrar mesmo, penetrar o meu coração, não vai tocar. Não vai tocar nunca. E agora, por que ele vai seguir na aflição? Por que os aflitos, eles vão receber essa força? Porque eles imploram. O aflito, pela humildade, ele consegue ver que tem um ser acima dele, que está na proteção dele. É essa força que ele recebe porque ele tem confiança no nosso Pai Celestial que nos criou. Então essa confiança aumenta, então ele recebe automaticamente essa força. Então é um passo que ele está querendo nos mostrar, o Espírito de verdade. Ele vai seguir: seu poder cobre a terra inteiramente, e por toda a parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. Aqui nós vamos ter que parar para pensar, nós que estamos na doutrina, já falamos aqui na vez passada, do fluido cósmico universal. E o que ocorre? Nós sabemos que todos nós estamos envolvidos nesse fluido. Nós não vemos ele a olho nu, porque ele é fluido, não dá para ver. A olho nu não dá. Então, o que ocorre? Nós sabemos que ele existe e que ele sofre modificações. Nós temos a eletricidade, nós sabemos que é através do fluido elétrico que nós vemos a lampidinha ali acesa, sabemos, ela está acesa, nós estamos vendo a claridade dela, mas nós não conseguimos ver a olho nu, mas sabemos que ela existe. E a mesma coisa ocorre com o fluido cósmico universal. Esse fluido também pode se transformar no fluido magnético. Aqui nos passes nós temos, todos após a nossa reunião, vamos receber o passe, nós estamos recebendo o fluido magnético do passista que se dedicou à oração, fez o jejum que tem que fazer, se abstener de carne, se abstener de outras coisas que não são favoráveis à caridade, porque ele vai prestar um serviço de caridade, ele tem que fazer essa higienização mental e também corporal, sim. É uma obrigação que ele deve fazer, porque ele está dando passe, ele vai doar, ele vai passar essa energia por ele. Então, são fluidos que a gente não vê, mas nós sabemos que eles existem. E tomamos a aguinha fluidificada depois, que também recebe os mesmos fluidos. Por isso, a água é o componente mais simples do planeta, e aí os nossos irmãos superiores conseguem fazer com que esses fluidos cheguem na água, e nós, que coisa, consola muito bem. Porque nós sabemos que esses fluidinhos estão aí também. Então esse fluido é dessa forma que o nosso Pai utiliza, uma das formas que nos utiliza para nos ajudar, mas ele tem milhões e milhões de servidores. Então, ao lado dessa lagriminha, ele coloca esse consolo para nós, através desses nossos irmãos. Então isso cresce ainda mais a nossa confiança no nosso Pai, porque nós sabemos, pela questão 21, que não tem muito a ver com o Espírito, porque a pergunta é se a matéria existe de toda eternidade, e eles falam, olha, isso nós não sabemos. Eles não mexem nesse detalhe. Mas eles nos falam, você acha que Deus eterno, imutável, ficou um segundo na eternidade parado? Ficou aí a sombra de uma árvore ou qualquer coisa que você queira? Impelindo nós a pensarmos, não, se o nosso Pai é eterno, se Jesus veio aqui exemplificar as obras do nosso Pai, provavelmente que ele parou um segundo na eternidade de trabalhar. Provavelmente outros irmãos já progrediram muito mais do que nós em outras existências, e agora eles se abnegam, se devotam com o nosso crescimento espiritual, através da força do amor do nosso Pai, que é a força do bem que move todo o universo. Seguindo adiante, ele vai dizer o seguinte, o Espírito de verdade. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Ele está querendo dizer o que aqui para nós? Que o devotamento e a abnegação são uma prece contínua. Nós já aprendemos aqui, falamos da outra vez um pouquinho, muito
pouca coisa sobre a prece, mas sabemos que ela tem esse caráter de nos aproximarmos do nosso Pai, porque nós, na hora da prece, nós estamos pensando nele, nós queremos nos elevar a nossa alma, porque nós sabemos que isso é importante para nós. E nesse exercício nós sabemos que podemos louvar, pedir e agradecer. Inclusive foi esse exercício que nós propomos aqui, um pensamento de manhã, de louvor, mais depois do meio-dia, né, que a gente começa a ficar mais cansadinho, pedir com fé mesmo, mas o que necessita, é isso que nós aprendemos, e à noite agradece tudo aquilo que recebeu durante o dia. Então fica isso nas nossas preces normais, porque ele vai dizer muito bem que nós temos preces pelos outros, preces pelos que já não estão mais com a gente, preces por aqueles que estão passando problemas de obsessão e outras coisas mais, que também devemos nos mover pela caridade por todos esses. Então também pode partir do nosso íntimo, do nosso coração, para aqueles que estão em mais necessidade do que nós. Está aí um bom momento de exercitar a caridade. Mas voltando ao devotamento e à abnegação, nós sabemos que a abnegação excede um pouco o nosso dever, porque nós temos, como já falamos, deixar um pouco a nossa tarefa material de lado e ir em busca daqueles mais necessitados. Foi isso que Jesus exemplificou em meio a nós. Foi isso que Jesus sempre fez. Ele curou coxos, paralíticos, abriu o olhinho aos cegos, curou outras enfermidades, e aqueles que estavam com problemas de obsessões também. Tudo isso Jesus se dedicou em meio a nós. Se nós formos abrir o Evangelho, do começo ao fim, ele se dedicou a esses mais necessitados. Então aí passa um pouco para a gente refletir. Por que será que Deus colocou esses necessitados aos nossos lados? Se somos todos irmãos em Deus, só tem um significado. Nós temos que ir em busca desses que estão mais necessitados. Seja com esclarecimento, seja com a nossa palavra amiga, seja através de um livro que vai educar, seja de um abraço fraterno naquela hora terrível de dor que não tem amparo, seja uma notícia desagradável, seja de qualquer forma que seja, a perda do ente querido. Então tudo isso faz com que a nossa compaixão do nosso coração se desperte e não fique somente lá, estacionada. Tem uma frase do apóstolo Tiago, no capítulo 5 da sua epístola, ele diz: o seu ouro e a sua prata enferrujaram, porque você não está fazendo nada. Você se compadece e tem piedade daquele, mas fica naquilo. Enferruja. É isso que o apóstolo Tiago está nos chamando a atenção. Olha, você está recebendo ouro e prata e não está sabendo o que você vai fazer com isso. Presta atenção. Então ele está nos chamando a atenção. Mas voltando ao devotamento e à abnegação, então esses dois encerram, porque o devotamento é aquilo que você consegue conseguir, seguindo com essa lealdade, com essa perseverança naquilo que você abnegou, você consegue, com essas duas virtudes juntas, estar em prece contínua. Cria esse estado de prece em você. É isso que ele está querendo nos dizer. Olha, só oração não basta. Esse estado, tudo bem, você consegue fazer a sua elevação através da oração, mas a abnegação e o devotamento é aquilo que vai dar esse fechamento, essa completude daquilo que Jesus trouxe em meio a nós. Aí ele vai continuar. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade em vez de se revoltarem contra as dores e os sofrimentos morais que são o seu quinhão aqui na Terra. Então, essa sabedoria é o que a gente está
exercitando aqui na Casa Espírita. Nós recebemos o conhecimento, sim, é muito válido, nós vamos poder nos transformar um pouco mais sábios do que éramos antes, saindo desse processo de não conhecimento, que eu não gosto de falar aqui, porque a gente é muito ignorante, que dá uma impressão que nós ainda somos bárbaros, mas não é esse o sentido. É sair daquela posição que nós não conhecíamos, não sabíamos como fazer, sabíamos que Jesus fez os feitos dele, mas não sabíamos como, e aqui ele está apontando o Espírito de verdade. Foi feito assim, eu fiz assim, muitos fizeram assim. Então todos esses nossos irmãos que vêm na doutrina falar, nas instruções dos Espíritos, foram eles que fizeram, foram eles que viveram isso. Então estão abrindo nossos olhos. E essa sabedoria não pode ficar somente no conhecimento. A sabedoria está naquilo que você vai colocar, vai fazer com esse conhecimento. Se esse conhecimento fica guardado, fica sem proveito nenhum. Fica só no conhecimento e não chega a fazer a purificação daquele coraçãozinho cansadinho, que fiquei de reencarnação, foi acumulando aquela ferrugem, vai ficar assim. É lamentável, mas vai ficar assim. Não vai ter conserto, a reencarnação ela é um presente que o nosso Pai deu, é um perdão para nossas dívidas, sim, mas aqui a doutrina vem falar, não, reencarnação você precisa renovar. O espírito é esse, é renovar aquilo que não foi feito certo da outra vez. Aquilo que não está na moral. Tá certo? E não é muito difícil fazer. Teve uma história no Queens, em Nova York, do Richard e do Paul. Bom, falando pessoal, esse nome que eu vou falar em inglês, tá? Porque o resto é tudo em português. E aí o Richard, ele era balconista, ele servia balcão numa loja de materiais, desses componentes de ar-condicionado, essa coisa toda. E o Paul ia lá todo dia fazer a compra para o seu negócio, aquela coisa toda. E chegou, eles eram colegas, não eram assim amigos do dia a dia, eram colegas. E o Richard disse o seguinte: olha, semana que vem eu não vou estar aí, porque eu tenho 2 semanas de férias. O Richard, ele contava com 23 a 25 anos, tá certo? Ele era um jovem, olha só. E ele falou, pô, não vou estar aí a semana que vem, você me fala, se eu sei tudo como é que você gosta, eu vou deixar tudo certinho aí para você, né? Vai ficar tudo escadinho, tudo certinho aí para você. Aí o que acontece? Aí o Paul pergunta para ele, mas para onde você vai? 2 semanas de férias? Aí eu vou para a África. Aí o Paul, naquela coisa, ele gostava muito de natureza, disse o seguinte, o Richard, traz umas fotos lá de umas zebras, do leão, do elefante, porque eu sou amante da natureza. E eu disse, não, é uma missão. Aí ele tomou um choque, né, porque não entendeu nada que o Richard tinha falado. E aquele sorriso que o Richard falando, ele repetiu, eu vou em missão. Aí o Paul deu aquela... estremeceu. Porque ele é amante da natureza, pensou, ele vai para a África, vai para esses safaris, vai para essa coisa. Ele ia em missão, rapaz de 23 a 25 anos. Aí depois eles conversando, ele explicou, olha, todo ano eu tenho a minha equipe lá, onde ele frequenta, e a gente vai trabalhar em missão. Nós vamos lá se devotar realmente àquelas pessoas que realmente estão necessitando lá na África. Explicou tudo direitinho para ele. E o povo ficou assim meio abatido. Quer dizer, ele está abnegando essa alegria dele, dessas 2 semanas de férias que ele tem, de uma alegria, vamos dizer assim, satisfatória do corpo. Mas a alegria do Richard aqui é a alegria da alma. É dessa alegria que Jesus está querendo que a gente compreenda melhor. É uma alegria duradoura. Não é aquela alegria que vem que passa. Porque você pode tirar férias, 2 semaninhas, aquela alegria, você volta ao trabalho e continua a mesma coisa. Aliviou. Tem uns que voltam e falam, não, quero mais 2 semanas. Quero mais uns 3 aí para mim que não deu nada certo. Bom, é essa abnegação que a gente pode fazer, gente. Tá certo? Nós não vamos conseguir fazer o que Jesus fez de imediato, o que esses nossos irmãos missionários fazem
Vamos parar aqui para ser honestos. Isso vai ser difícil para a gente, pelo menos para nós. Não vejo ninguém com uma idade a menos de 10 aqui, então eu falo para nós que somos adultos, infelizmente não tem mais jovens, vai ser um pouco difícil para a gente conseguir fazer nessa encarnação, realmente pegar essa cruz, abandonar tudo, essa materialidade, que inclusive é uma das normas, é uma dos objetivos do Espiritismo, na questão 799, fala assim, como é que o Espiritismo pode ajudar o progresso? Combatendo a materialidade. Faz com que o homem tenha um olhar para o futuro, para onde ele vai, para essa bagagem que ele vai levar, o que ele vai levar dentro de si. Ele lá não vai poder levar ouro nem prata, Jesus já disse. Então, entesourai tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde os ladrões não roubam. Então, é esses tesouros que Jesus veio trazer em meio a nós. Voltando ele está dizendo assim, usai, pois como divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, como nós já comentamos aqui, e serem fortes. Isso vai trazer uma força para a gente, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Tá certo? Então aqui caridade e humildade vai nos impor deveres. E esse ponto é fundamental. Porque nós sabemos que temos o dever moral para com nós mesmos. Esse é o dever principal que nós temos, o dever moral para conosco, para que a gente possa, podemos alcançar a nossa iluminação espiritual, nós temos esse dever moral para conosco, que é se libertar das nossas paixões inferiores, pouco a pouco. Vamos lá, calma lá, vai ser difícil a gente fazer tudo isso, essa limpeza rápida, calma lá, isso tem que ser feito aos poucos. Nós aprendemos aqui nos cursos da casa, conhece a ti mesmo, e há muitos defeitos para serem reparados, tá certo? Então ele passa esse dever, a caridade e a humildade passa a ser imposta, que essas duas virtudes nos impõem, porque aquele que pensa dessa maneira, aquele que é humilde, aquele que é caridoso, ele se sente no dever de ajudar aquele outro que está em necessidade. Ele desprende essa energia naquele que está em mais necessidade. E Jesus falou mais, hein? No Sermão da Montanha ele falou mais. Não façais as tuas boas obras diante dos homens. Como no mesmo nós repetimos aqui na oração, não vai ficar lá na praça pública, lá batendo, pegando livro, dizendo que está orando, que isso aí é pura tagarelice. Façais as tuas boas obras na calma, no silêncio. Quanto mais silêncio, melhor. Inclusive, irmãos nossos abnegados que estão na doutrina, alguns nem nome têm. É um espírito protetor. É um espírito amigo. Nem quis dar um nome. Para dar um exemplo para a gente. E Jesus, no Sermão da Montanha, repetiu: faça suas obras no silêncio. Por quê? Porque o orgulho vem e escurece tudo aquilo de bom que você fez. Vamos parar para pensar. Você volta, se faz uma obra pequenininha. Por que ele exaltou o óbolo da viúva com aquelas duas moedinhas? Vamos parar para pensar. Uma senhorinha viúva, sem ter nenhum sustento, vai lá e deposita duas moedinhas pequenininhas no total silêncio. E ele viu, passou o ensinamento. Olha, ali está a maior caridade. Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Tá certo? Então, esse é um dos ensinamentos do nosso mestre. Então, a caridade e a humildade passa a impor um dever a nós. E o nosso coração, ele vai dizer aqui, o sentimento do dever cumprido vai nos proporcionar essa tranquilidade de espírito, de alma, que já nós vamos poder sentir aqui encarnado. Mesmo nesse corpinho, nós vamos conseguir sentir essa tranquilidade, essa alegria de espírito e a resignação. Tá certo? No nosso evangelho tem, lá numa parte, obediência, perdão,
Obediência e resignação. Obediência é o consentimento da razão, que é o que a doutrina pede sempre a nós, para que a gente pense, direcionar o nosso pensamento para aquilo que é lógico. E essa é uma dos pontos que Allan Kardec coloca para a gente. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da eternidade. Não tem mais, porque é a lógica. Então o nosso pensamento vai seguir a lógica e o nosso coração vai dar esse consentimento. Então vai ter um equilíbrio nessa passagem, que ele está querendo dizer que o Espírito tem essa alegria, ele se sente feliz, o Espírito, porque o coração dele está de acordo com essa felicidade e com essa razão de pensar na lógica do que é que tem que se fazer. Então passa a praticar essa ação. Aí vai terminar dizendo o seguinte: o coração trabalha melhor, a alma se acalma e o corpo não sofre mais desfalecimentos, visto que quanto mais o espírito é profundamente atingido, mais o corpo sofre. Então, tá certo? Então, o que ocorre nessa abnegação, no devotamento, em todas essas virtudes que nós vimos? Que quanto mais nós desenvolvemos essas nossas aptidões, porque eles falam assim, não tem nenhum filho de Deus que foi criado que não tem essa centelha aí no coraçãozinho. Todos nós aqui temos essa sementinha nos nossos coraçõezinhos. Uns que já conseguiram desabrochar um pouquinho mais, outros um pouco menos, mas todos nós temos essa sementinha em nossos corações. Tá certo? Então o que vai ocorrer? O nosso corpo vai sofrer menos. Porque nós vamos, com essa atitude da nossa abnegação, nós vamos conseguir fazer com que as nossas paixões inferiores diminuam e as nossas qualidades morais cresçam. Então, essa mensagem que ele está querendo nos passar, o Espírito de verdade. Mas Jesus, ele contou uma parábola da figueira. Diz que tinha um homem que tinha uma vinha e lá no meio tinha uma figueirinha de 3 anos, nova, praticamente, né? 3 anos, não era aquela figueira que já tinha 18, 20 ou qualquer coisa mais. E ela não produzia, então ele disse ao vinhateiro, ó, corta, porque ele ia lá há 3 anos e não tinha frutos, olha, não deu frutos, e o vinhateiro, ou o viticultor, que era o que tomava conta lá, falou assim, não, deixa ela mais esse ano, eu vou cavar em voltinha dela, vou colocar um adubozinho, e aí vamos ver, se ela não der frutos, aí então a gente vai fazer uma outra forma. Mas é claro que não é para cortar a figueira aqui na parábola de jeito nenhum. Ele mesmo, o Espírito de verdade, numa mensagem antes, diz assim, meu pai não quer aniquilar a raça humana. De jeito nenhum. Não é essa a ideia do nosso pai. Então aqui na figueira, o viticultor, o vinhateiro, ele fala assim, não, ele se propôs, partiu dele essa opinião. Olha para isso. A boa vontade, o bom ânimo, deixa que eu vou cuidar disso. Ele vai deixar todas as outras, ele tem muitas tarefas, o vinhateiro, ele tem outras, as parreiras lá para tomar conta e outras coisas mais. Ele se prontificou a cuidar especialmente daquela figueira. Mas olha só, é claro que a figueira vai sentir um pouquinho, né? Pensa bem, cavar em volta dela tem umas raizinhas assim que vão ser cortadas. Pode ser o nosso corpo. Não queremos prestar muito bem atenção na mensagem? Pode ser que o nosso corpo possa sofrer um pouquinho mais. Como uma figueira. Vai acabar em volta, algumas raizinhas vão, alguns ferimentezinhos vão aparecer. Vai aparecer no nosso corpo também. Então a dor não é... Então a dor, nós vamos ver que a dor ela tem o sentido de dar uma agulhada na gente para que a gente possa despertar para essas realidades quando nós estamos dormindo, para que nós possamos despertar para a realidade que o nosso Mestre Jesus nos trouxe.
Então, seguir o nosso mestre não vai trazer para nós nenhum sacrifício extra. Não é um trabalho doloroso, é um trabalho alegre. Porque o Evangelho está trazendo essa notícia de alegria, essa notícia de juventude, aquele que está fazendo aquilo que o nosso mestre pediu. É uma mensagem alegre, é uma mensagem jovial. É você estar sempre alegre por dentro, você estar sempre feliz daquilo que você está fazendo. Essa mensagem que Jesus nos trouxe e que nos pediu para que nós continuemos a fazer para que o mundo não fique naquela escuridão da barbárie que era antigamente. Muita paz a todos.